Deputados defendem auxílio a produtores rurais prejudicados com a estiagem no Oeste. Gratificação a profissionais de saúde que atuam na linha de frente do Covid-19 aprovada em comissão. E ainda empresas de segurança privada que acionarem serviço público de emergência sem confirmar ocorrência poderão ser multadas. Hoje é terça-feira, 24 de novembro, e o Redação TVAL já está no ar. Boa noite. Uma mudança no Código Estadual do Meio Ambiente beneficia empreendedores que eram obrigados a construir cisternas para suprir necessidade em temporadas de falta de chuva no estado. Os empreendedores catarinenses que possuem reservatórios ou abastecimento de água que garantam as suas atividades podem ficar dispensados da construção de cisternas em momentos de estiagem. Deputados derrubaram na CCJ o veto total do governo do estado ao projeto que prevê essa medida. A proposta apresentada pelo deputado Mauro de Nadal altera o Código Estadual do Meio Ambiente e prevê essa garantia, desde que o empreendedor apresente declaração da Prefeitura Municipal de que a atividade não precisou de abastecimento emergencial de água do município. A matéria também prevê que os projetos de outorga de recursos hídricos sujeitos ao licenciamento ambiental sejam elaborados por profissionais habilitados no CREA. Portanto, o projeto pretende alargar o direito de isenção de outorga pelo uso de recursos hídricos, água, aos pequenos produtores rurais, que são os produtores de comida que necessitam e merecem este apoio e ajuda do Estado. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º. Segundo o artigo 39, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias. Diante deste fato, considerando o interesse público do presente projeto, somos pela aprovação e regular tramitação do projeto de lei 341.8/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais, senhor presidente. A CCJ também derrubou o veto parcial ao projeto do deputado Fabiano da Luz, que estabelece normas para evitar a propagação da febre amarela e da dengue. O veto diz respeito às atribuições dadas às instituições de vigilância à saúde, como a realização de inspeções, de palestras e mobilização da comunidade, por exemplo. Nós entendemos que o projeto de lei do deputado Fabiano ele não intervém na competência administrativa de funcionamento da administração pública. Ainda na reunião da CCJ, deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Jerry Comper, que altera a lei que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. A proposta dispensa as pequenas propriedades de outorga dos usos dos recursos hídricos de caráter individual para necessidades básicas da vida. Os deputados que integram a bancada do Oeste promoveram uma reunião virtual na manhã desta terça-feira para tratar de diversos temas. Entre eles, o auxílio aos produtores rurais que sofrem com a estiagem e a destinação de emendas parlamentares para a manutenção de rodovias na região. A bancada do Oeste promoveu uma reunião ampliada nesta terça-feira com a participação de representantes de entidades ligadas ao setor rural e do secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia. Em pauta, a situação dos produtores que enfrentam a estiagem na região. Representantes das entidades relataram problemas como a excessiva burocracia na obtenção de subsídios, falta de água e alimentos para os animais. Nós precisamos urgentemente acionar o governo federal. Nós precisamos de um crédito para comprar alimento. Nós temos agricultores desesperados. Deputado, o que aconteceu na nossa região, vocês não imaginam. Foi colhido o trigo e os agricultores juntaram uma palha de trigo para dar para os animais que não têm mais o que fornecer. E essa semana, na minha propriedade, dos meus vizinhos, os agricultores, numa atitude de desespero, largando os animais, as vacas de leite, para comer aquela palha meio seca do milho que cresceu 40, 50 centímetros, no máximo 1 metro. Como sendo a última atitude ainda possível, porque a partir dali ou os animais morrem ou
dá-se uma outra solução. O secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia, falou das ações que o governo do estado tem implementado para auxiliar os produtores, como a destinação de recursos para a perfuração de poços artesianos e construção externas e subsídio para as prefeituras adquirirem óleo diesel para caminhões-pipa. Porém, o secretário relatou entraves burocráticos enfrentados pelo Executivo Estadual para fazer com que esses recursos cheguem de forma mais rápida. Tudo que nós tentamos quebrar a burocracia, diminuir a burocracia para que saísse o mais rápido possível essa parte de papelada e tudo mais, nós tivemos muita dificuldade com órgãos, com ONGs e o próprio Ministério Público, né? O Ministério Público também não aceita flexibilizar muita coisa aí. Então, essa está sendo a dificuldade. Nós tentamos, vocês vão lembrar, que nós tentamos fazer, como governo do Estado aqui, a autorização para perfurar o poço e depois encaminhar a documentação, e não foi possível. Tivemos problema aqui, né? Inclusive com possibilidade de responder processo administrativo, inquérito e outras coisas mais. Então, sem dúvida, se a Assembleia puder ajudar nesse sentido, será muito bom. Deputados fizeram sugestões para que a bancada do Oeste, o governo do estado e outras entidades trabalhem em conjunto para socorrer os produtores de forma mais ágil. Nós vamos ter que ver algum documento aqui na Assembleia, eu já pedi para o jurídico trabalhar nessa linha, para nós elimina essa licença de outorga, elimina esse negócio de reconhecimento de situação de emergência, faz um geral para todo o oeste do estado de Santa Catarina e facilita a vida dos nossos prefeitos. Acho que a proposição do deputado Mauro de Nadal, eu quero fazer uma sugestão para agilizar. Eu vivi isso na Comissão de Educação e Cultura por conta de um recurso federal que veio para a cultura. Nós juntamos num comitê o Tribunal de Contas e o Ministério Público e fizemos uma regulamentação. E isso ajudou um monte. Então, não adianta a gente ficar só enquanto a LESC, nós fazendo a nossa parte, porque depois barra no outro campo. A minha proposta é já juntar esses dois órgãos e a gente construir esse debate junto com eles, porque senão trava depois lá no que o Vanderlei, o Joel falou, né? O próprio secretário da Agricultura. Então, eu acho que tem que resolver junto nesse comitê, de forma muito rápida e consensual que é possível. É que nós continuamos com o mesmo problema que a gente também conversou na reunião anterior e que também já foi conversado numa reunião da Comissão de Agricultura. É o problema da comunicação. As pessoas, as informações não chegam para quem precisa. Então, eu acho que essa é uma das coisas. Se o crédito já está disponível, né, se efetivamente isso já está funcionando, as pessoas não estão sabendo. Então, acho que sugiro aqui ao secretário que entre, de repente, ou que converse com a governadora para entrar em contato com o presidente da Assembleia, que foi, inclusive, uma sugestão que a gente fez também, para que as informações sejam passadas naquele programa da Rádio Alesc, que é naquele espaço da CAERT, que todas as rádios de Santa Catarina, e aí dá para direcionar só para as do Oeste, vão ter todas as informações, e aí rádio, o que chega no interior é rádio. Após as discussões sobre os efeitos da estiagem, a bancada do Oeste realizou uma segunda etapa da reunião apenas com os deputados. Neste momento, o debate ocorreu em torno da destinação de emendas parlamentares ao orçamento do Estado de 2021 para a manutenção de rodovias na região. No total, foram elencadas 10 rodovias que estão em estado precário e que deverão ser contempladas com recursos de emendas parlamentares feitas em conjunto pelos deputados que integram a bancada. São elas a SC 163, no trecho entre São Miguel do Oeste e Itapiranga, a SC 305, entre São Lourenço do Oeste e Campo Herê, a SC 161, entre Flor do Sertão e Romelândia até Anchieta e Palma Sola, a SC 160, entre São Carlos, Saudades, Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Saltinho e Campo Herê, a SC 155, entre Abelardo Luz, Xanxerê, Chavantina, Ceará e Itá, a SC 283, entre Concórdia e Mondaí para recuperação e entre Mondaí e Itapiranga para pavimentação, a SC 135, entre Caçador, Calmon, Matos Costa e Porto União, a SC 350, entre Caçador e Lebon Regis até a BR-116, a SC 120, entre Curitibanos e Lebon Regis,
e a SC 150 entre Erval do Oeste e Capinzal. O governo está fazendo mais ou menos esse tampa-buraco, está fazendo isso. Acho que nós temos que nos ater principalmente na feitura de projeto de engenharia e depois a recuperação dessas aqui que foram mencionadas, que eu acho que são as principais. Rodovia de Santa Catarina, principalmente do oeste, do extremo oeste de Santa Catarina e do meio oeste. A Frente Parlamentar de Infraestrutura e Mobilidade da Assembleia Legislativa se reuniu agora há pouco. O colegiado discutiu a situação do setor de transporte de passageiros que enfrenta crise por causa da pandemia. A reunião do grupo de trabalho contou com a presença virtual de representantes do governo do estado e das empresas. Santa Catarina conta com mais de 1.400 empresas de transporte urbano, intermunicipal e interestadual. E também que emprega mais de 30 mil pessoas. E algumas empresas já sinalizam falência diante de toda a situação. E uma das propostas discutidas é de criar uma política de gratuidade e benefícios na categoria. Amanhã você confere a reportagem completa aqui no Redação TVAL. E veja a seguir, deputados defendem multa para empresas de segurança privada em caso de chamados sem ocorrência. E ainda profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus podem receber gratificação. Acredite, essa tempestade irá passar. O coronavírus será vencido. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, mas a tempestade vai passar. E todos nós, catarinenses, voltaremos ao que sabemos fazer de melhor: trabalhar, produzir, crescer. Mas um amanhã melhor depende do que fizermos hoje. E é por isso que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina acaba de aprovar medidas de emergência para garantir empregos e recursos imediatos para o combate ao coronavírus. Enquanto isso, siga sempre as orientações dos profissionais de saúde. E nunca esqueça, você está em Santa Catarina, um lugar de otimismo, coragem e superação. Uma mensagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Dados apontam que em quase todos os casos de acionamento de serviço público de segurança por empresas privadas que atuam no setor não são confirmadas como ocorrências. Por isso, novas regras podem obrigar o setor a ter mais cautela nas chamadas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou a proposta que aplica multa a empresas do setor de segurança privada em casos de não confirmação de ocorrência por parte do Serviço de Segurança Pública, acionado via contato telefônico. Dados levantados pela Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica apontam que 95% dos acionamentos de alarmes são decorrentes de motivação falsa ou acidental. O que ele pretende? Imputar a essas pessoas que fazem essa movimentação falsa, o alarme falso, a responsabilidade. E é importante dizer aqui também que a Polícia Militar ela deu parecer favorável à diligência requerida. A comissão também aprovou a matéria que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em razão de violência doméstica familiar. A proposta contempla os editais de licitação que objetivam a contratação de empresas de serviços terceirizados na administração pública estadual. Outra proposição que recebeu voto favorável para a tramitação é a que garante a presença de tradutor e intérprete de Libras durante o trabalho de parto e pós-parto em hospitais e maternidades da rede pública e privada em Santa Catarina. A verdade é que mães que têm a necessidade de se comunicar por intermédio das línguas de sinais, elas precisam ser devidamente assistidas em seus partos. A matéria é absolutamente justa e o nosso voto é pela admissibilidade.
A exigência de um programa de integridade para pessoas jurídicas que firmarem contratos com a administração pública do Estado foi outro projeto que recebeu voto favorável dos parlamentares. A proposta engloba contratos com valores superiores a R$ 3.300.000 para obras e serviços de engenharias e R$ 1.430.000 para compras e outros serviços. A iniciativa é oportuna, tendo em vista que, efetivamente, a Lei 12.846/2013 é poderoso instrumento na defesa do interesse público que reclama a regulamentação local para sua plena aplicação. A edição do Decreto 8.420/2015 veio colaborar com tal assertiva, demonstrando que, mesmo na esfera federal, a edição de regulamentação foi essencial à aplicação da lei. Também foi aprovado o projeto que pretende proporcionar mais autonomia para a população na escolha de uma melhor data de vencimento para a fatura de energia elétrica. Diante dos riscos que profissionais da saúde têm corrido ao longo deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram uma proposta de gratificação. Os profissionais da saúde poderão receber uma gratificação adicional de insalubridade por causa do decreto de emergência de saúde pública em decorrência do novo coronavírus. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei do deputado Neudi Sareta que prevê a medida. Ainda sobre a pandemia do novo coronavírus, a CCJ derrubou o veto parcial do governo do estado à proposta que garante aos profissionais de saúde prioridade na destinação de equipamentos de proteção individual e na realização dos testes da Covid-19. Nós temos ainda um ambiente de insegurança em relação à Covid e, mais do que nunca, nós precisamos preservar a vida desses profissionais que fazem a linha de frente no amparo, no socorro aos cidadãos. Por isso, o nosso parecer é pela admissibilidade da matéria, mas pela rejeição do veto imputado ao governo, entendendo que não é cabível a situação de veto no ambiente de constitucionalidade. A CCJ também aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a remarcação e o cancelamento de pacotes de eventos que seriam realizados durante a pandemia. A matéria proposta pelo deputado Coronel Mocelin assegura ao cliente o direito de remarcação da data de execução do contrato sem a cobrança de taxa extra ou multa nestes casos. A pandemia de Covid-19 e as regras adotadas pelo governo do estado para controle da doença foram debatidos pelos parlamentares durante a sessão de hoje. Entre as sugestões estão a realização de audiência pública para debater o planejamento de controle do novo coronavírus em Santa Catarina e a revisão de regras já adotadas pelo governo. A pandemia de Covid-19 foi tema de vários pronunciamentos na sessão desta terça-feira, dia 24 de novembro. O deputado Milton Obos se mostrou preocupado com a condução pelo governo do estado no controle da doença. O parlamentar alertou que o número crescente de casos em Santa Catarina deve motivar a reativação de leitos de UTI e campanhas de orientação do cidadão para que ele saiba cuidar da imunidade. Mas, ao mesmo tempo, o deputado acredita que é preciso rever regras que prejudicam a economia do estado, como as restrições ao funcionamento de escolas, hotéis e alguns setores do comércio. Mas hoje o Estado não tem controle sobre absolutamente nada e que é o que está fazendo a onda crescer nesse momento, que são todos os eventos que acontecem principalmente relacionados ao lazer, que diz muito mais a responsabilidade individual de cada cidadão, né? E está restringindo coisas relacionadas à vida das pessoas e à economia. O deputado Bruno Souza comemorou a decisão do governo do estado e do Tribunal de Justiça em relação ao retorno das aulas presenciais. O Executivo tomou uma atitude e liberou as atividades escolares em todas as regiões de risco, com exceção das regiões de risco gravíssimo. Agora, na noite de ontem para hoje, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar do sindicato que proibia o retorno das aulas na rede estadual.
As aulas não oferecem risco à sociedade. Isso é o que todos os estudos científicos mostram. Isso é o que todas as associações de pediatria, de cardiologia mostram. Isso é o que defende até a ONU e a Unicef. Isso é o que defende o Todos pela Educação. Isso é o que defende a maior parte do mundo civilizado. O deputado José Milton Schaeffer lembrou que 81% dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados no estado, mas que o número de mortes tem caído. Conquista que o parlamentar atribui à experiência adquirida durante a pandemia pelos hospitais do estado, em especial os 182 estabelecimentos filantrópicos. O deputado pediu ao governo apoio financeiro e o cumprimento de uma lei que beneficia essas instituições. Eu solicito ao Estado de Santa Catarina o cumprimento da Lei 19.739, que suspende até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de média e alta complexidade, no âmbito da gestão estadual e também da gestão municipal, bem como da política hospitalar catarinense, para que esses hospitais reúnam condições de manutenção do atual status de atendimento da população e também de uma possível ampliação do número de leitos. Já a deputada Ada De Luca lembrou que mais de 700 pessoas que morreram em Santa Catarina vítimas de Covid-19 não tinham nenhum tipo de comorbidade. Ela se mostrou preocupada com a condução da política de combate à pandemia e propôs a realização de uma audiência pública semelhante às realizadas meses atrás pela Comissão de Acompanhamento dos Gastos do Governo com a pandemia. O objetivo é debater como estão os recursos e qual o planejamento para conter o número de casos da doença em Santa Catarina. Mais uma vez, precisamos colocar os prefeitos, os secretários municipais de saúde, as associações, a Federação dos Municípios e até mesmo entidades da sociedade civil organizada em contato direto com os representantes do governo do estado de Santa Catarina e o governo federal. Temos muito assunto para conversar. Precisamos de recurso, de estratégia, de planejamento diante dessa nova onda do corona que sabe lá Deus até quando vai. E o Redação TVAL fica por aqui. Outras notícias na nossa programação, nas nossas redes sociais ou site. Boa noite para você.